Boa tarde. Vamos continuar hoje o bate-papo sobre o livro Amar e Ser Livre, do Prem-Baba. A gente já está no finalzinho do livro, né? Vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar a falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Na verdade, o que eu fiz hoje é, em cima do que ele falou, né, desse tema, eu estou abordando um pouquinho hoje com as minhas palavras, né? Então, como construir um relacionamento sólido, não tem esse título no livro dele, mas é mais ou menos isso que ele fala. Ele se refere muito sobre o novo casamento, né? Que eu acredito que é isso, o novo relacionamento que ele quer sempre dizer é uma relação madura. Oi, Raquel, boa tarde. Vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar para começar a live. Então, eu estava aqui falando, Raquel, que esse tema não tem no livro dele, né, de como construir relações saudáveis, não tem isso diretamente falado lá no livro dele, mas é uma leitura, né? Eu leio e faço a interpretação daquilo que eu leio. Quem estiver entrando, por favor, coloque aí se tá bom o sinal, se tá me ouvindo direitinho. Vou aguardar mais um pouquinho para iniciar. Eu acredito que hoje não vai durar muito tempo, não. As pessoas se queixam muito de relacionamento, mas por muitas vezes fogem de procurar ajuda, né? Hoje tudo precisa ser muito milagroso. Enquanto as pessoas estiverem atrás de milagre, vão ficar frustradas, vão ficar nessa busca, né? Porque não existe milagre. Isso é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Tudo é trabalhoso. Para a gente mudar alguma coisa, precisa ter esforço. E não necessariamente esse esforço é algo ruim, mas o esforço é de trabalhar em cima daquilo para que você construa. E o relacionamento é a mesma coisa. Eu preciso trabalhar em cima dele para que ele seja construído de uma forma saudável, de uma forma que seja boa e prazerosa para mim e para o outro. E eu não falo aqui só em relacionamento conjugal, eu falo relacionamentos de amizade, né? Quantas pessoas hoje, como que está cada vez mais difícil de ter uma amizade e duradoura, estabilizada, porque a gente tem medo de se entregar. Quanto cada vez mais, né, a gente tem medo de se entregar, mais difícil se tornam as relações. Porque um dos grandes segredos que eu já venho abordando aqui com vocês há muito tempo, que ele fala muito, toda relação para ela ser sólida, ela precisa de uma coisa básica, que é a intimidade. O que tem acontecido hoje nas relações? A gente tem muita dificuldade em se entregar, não é verdade? Em construir uma relação de intimidade com alguém. Então é muito difícil às vezes a gente ter uma relação sólida porque, primeiro, eu não me conheço e aí como eu vou entregar algo que nem eu mesma sei? Tudo é uma construção, né, de um ideal. Eu vivo na construção de um eu ideal. Oi, mãe, boa tarde. Então isso é muito complicado. Então o que é fundamental para que eu tenha uma relação saudável? O autoconhecimento. E as pessoas fogem disso. Por quê? Porque hoje a gente atribui tudo muito ao outro. A gente vive ainda, infelizmente, e apesar de falar muitas vezes contrário disso, não é isso que acontece na prática. As pessoas vivem em função do que vão pensar de mim, do que estão fazendo, do que vão falar. Porque a nossa infância foi construída muito, muito assim, né? Em cima do que alguém diz que eu tenho que cuidar para o outro gostar de mim. Então, cuidado,
porque o que vão falar, o que os vizinhos vão pensar, o que a mãe de fulaninho vai pensar, e a gente vive muito no que o outro vai pensar, muito fora, e pouco se entende dentro, o que está acontecendo dentro. E o que é o dentro? Como que é o dentro que pode se trabalhar? O dentro são as emoções. A gente não trabalha as emoções. Eu pouco sei o que eu sinto, o que eu penso. O dentro não é trabalhado e eu sei o fora. Eu avalio o que o outro pensa, o que o outro sente. Eu sei até mais do que o outro, né? Assim que muitas pessoas acham. Que sabe mais da vida do outro do que a própria pessoa. Que sabe melhor sobre ela do que a própria pessoa. E talvez saiba, porque você está tão preocupada com a vida dela que saiba, e ela deve estar tão preocupada com a vida de uma outra pessoa, e assim vai dando sequência, sabe, nas relações. A gente não se olha, a gente não se observa. Então, o ponto crucial para a gente estabelecer uma relação sólida com qualquer outra pessoa é ter uma relação de intimidade. E a intimidade é a entrega. Eu preciso aprender a me entregar. E se entregar de uma forma sem ser que o outro seja meu dono, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que o outro saiba com quem está lidando, com que o outro me conheça de verdade, conheça as minhas qualidades e os meus defeitos. Só que se eu não conheço, como que eu vou me entregar? Então, o primeiro passo é a gente conseguir construir uma forma de autoconhecimento. Eu preciso conhecer quem eu sou. Eu preciso entender o que acontece comigo. Eu preciso saber o que eu estou pensando. Muitas pessoas, por exemplo, que foram muito criticadas na infância, que foram muito cobradas, que foram muito limitadas na infância, elas se tornam adultos com muita timidez. O que é timidez? Timidez não é que ela não saiba, ela foi criada como se ela não pudesse falar. Tudo que ela fala, ela é julgada e ela é criticada. Então, ela cresce com a ideia que eu não posso falar. E aí ela fica só com um diálogo interno. E cada vez mais insegura, porque quanto menos ela fala sobre o que ela pensa, menos ela vai se conhecer. E mais ela vai se colocar refém do que o outro acha, do que o outro pensa. Isso causa um sofrimento muito grande. Mas o que tem acontecido hoje com todo mundo de uma forma geral? As pessoas não podem mais falar o que elas pensam, o que elas são. Por quê? Elas são criticadas, elas são julgadas. Porque existe um monoideísmo, vamos dizer assim, né? A sociedade hoje em dia tem uma ideia fixa de que todo mundo tem que agir de uma determinada forma, tem que pensar de uma determinada forma, porque senão ela não é certa. Então, quem não pensa dessa determinada forma, quem não concorda é excluído. E geralmente tem dois grandes grupos. E aí eu sempre digo, não existem duas únicas opções, porque isso está ligado ao extremo. Ou é isso ou é aquilo, ou é 8 ou 80. E a gente deve ficar fora desses extremismos, porque não existe um meio termo. E a gente vive procurando se encaixar em algum grupo assim. Por quê? Porque eu não me conheço. E eu não preciso agora ficar falando sobre o que eu penso, só que eu preciso saber o que eu penso. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer as minhas necessidades, eu preciso enxergar o que está faltando em mim. Eu preciso entender o que lá na infância me faltou e por que eu ajo da forma como eu ajo agora. Porque as pessoas esquecem disso. Né? Então, nas relações, por exemplo, né, entre casais, às vezes, por falta de alguma coisa que eu tive na infância, e provavelmente a gente tem, né, porque os nossos pais não são perfeitos, então, por exemplo, alguma falta do meu pai. Então, eu transfiro para o meu marido, depois de casada, a responsabilidade de me dar aquilo que meu pai não me deu, se eu não tenho consciência. E aí o que acontece? Eu entro num lugar que não é meu, eu já saio do meu lugar, coloco meu marido em um outro lugar que também não é dele e provavelmente essa relação vai fracassar. E assim acontece em qualquer relação onde eu não sei qual é o meu lugar. E por que eu não sei qual é o meu lugar? Primeiro,
ninguém me orientou. Segundo, eu não questiono qual é o meu lugar. E aí eu fico nessa coisa assim, sabe, perdida. Uma pessoa perdida que está lutando por alguma coisa que ela nem sabe se aquilo é mesmo o que ela precisa lutar. Então ela vai lá, ela briga com o marido, né? Eu vou lá, brigo com o meu marido, eu insisto para que ele haja de uma forma que eu quero. Aqui, se ele não me dá aquilo que eu quero, eu faço pirraça, porque é o que a gente faz, a gente acha que só criança faz pirraça, não, né? Adulto faz muita pirraça. O que é a pirraça do adulto? O adulto fica de mal, né? Adulto, para de falar. Qual é o ficar de mal agora do adulto? Bloquear nas redes sociais. Isso é a maior pirraça que existe. Porque as pessoas não sabem se comunicar. Eu não gostei, eu bloqueio. Eu não me comunico. Não é, gente, que não possa bloquear, não, tá? Nada aqui é o extremo, mas é o porquê eu faço isso. Por exemplo, existem pessoas que você, avaliando a sua vida, avaliando você, avaliando o seu conhecimento sobre o que você é, de quem você entende que aquela pessoa não contribui mais para a sua vida. E pelo contrário, às vezes ela não contribui, aí é onde você pode só não ter mais contato, deixar de seguir ou não ver, né, ocultar lá os stories dela, algo desse tipo. Não faz sentido mais aquela pessoa na sua vida, ou pessoas que às vezes têm uma insistência, aí você pode sim bloquear, colocando o seu limite, mas com o conhecimento do que, por que eu estou fazendo isso. E pouco se é avaliado. As pessoas pouco questionam por que elas fazem, elas só fazem. Elas pegam a emoção delas e elas agem em cima das próprias emoções, sem saber avaliar por que elas estão agindo da forma como elas agem. E aí, por isso que as nossas relações estão cada vez mais difíceis. Por isso que sustentar uma relação duradoura, sólida, está cada vez mais difícil. Então, o primeiro ponto que ele aborda é: você precisa aprender a, primeiro, ser honesta com você. Então, ser honesta com você é você olhar para você e se conhecer de verdade. Então, ser honesta com você, e depois ele fala se libertar das suas mágoas. Olhar para aquilo que passou e se libertar daquilo. E eu já falei muitas vezes para vocês aqui, né, que eu falo muito sobre o perdão, né, sobre a gente se libertar das mágoas. O que é o perdão? O perdão é uma libertação para você. E recentemente, até, e eu sei que é difícil, tá, gente? Porque eu sou um ser humano e eu passo por isso. Recentemente eu estava até falando com o Marcelo que eu estava muito chateada com uma situação em que eu não conseguia trabalhar aquilo em mim, sabe? Tava difícil trabalhar aquela emoção em mim. Mas eu falei, eu queria tanto, sabe? Eu queria tanto não ter mais esse sentimento, porque eu sei que me faz mal. Não faz mal para mais ninguém, só me faz mal. E nesse dia que eu estava conversando com ele, antes de dormir eu fiz uma oração e dormi. No sonho, eu sonhei que eu estava conversando com essa pessoa. E eu senti uma sensação muito grande de alívio. Até porque, né? Se eu explicar melhor. Conscientemente eu fiz uma avaliação sobre eu vou conversar com essa pessoa ou não. E conscientemente eu tive a percepção minha só de que naquele momento aquela pessoa não estaria preparada para ouvir o que eu tinha para falar e não adiantaria talvez uma conversa. E eu não queria entrar num jogo de acusações, porque não é para conversar para acusar ninguém, é para compreender. E talvez aquela pessoa naquele momento não estaria pronta para isso, então por isso eu decidi não conversar. Só que aquela situação mal resolvida estava me causando uma angústia muito grande. E aí eu fiz isso, né? Eu conversei com o Marcelo, fiz a oração, dormi e no sonho eu sonhei que eu estava conversando com essa pessoa. Não ficou resolvido, talvez meu inconsciente estava atuando ali, não ficou resolvido, mas eu senti um alívio muito grande. E desde esse dia, isso aconteceu no sábado, foi de sexta para sábado, desde esse dia a minha sensação tá de muito mais tranquilidade quando eu olho para a situação que me incomodava. Antes estava me incomodando profundamente e agora tem um incômodozinho, mas não tá como estava antes. E eu tenho certeza que aos poucos eu vou começar a me libertar disso. Então, é um trabalho muito profundo,
Porque eu poderia ligar para essa pessoa, mandar mensagem, acusar, falar um monte de coisa, mas eu tenho certeza que aquilo não resolveria. Seria o meu ego falando, talvez, né? E eu acho que o tempo para determinadas situações mostra muita coisa. E eu escolhi esperar o tempo mostrar. Para mim e para essa pessoa também. Então, o tempo às vezes é aliado, porque às vezes eu não estou enxergando algo que eu preciso enxergar. Então, é esperar acalmar. Acalmar o coração, mas isso com consciência do que você está fazendo, com sabedoria. Sabendo mesmo por que, que eu estou fazendo isso, por que, que eu estou deixando de falar. Então, escolher falar é uma escolha que precisa ser consciente. Escolher não falar é uma escolha que precisa ser consciente. E para isso, a gente tem que estar toda hora voltando o olhar para a gente. Se conhecendo, olhando para dentro. E às vezes a gente está num barulho interno tão grande que a gente não consegue se escutar. E o que são esses barulhos internos? São as coisas que a gente carrega que às vezes não precisa mais carregar. Coisas, pessoas, crenças, histórias que não fazem mais parte da nossa vida. E a gente insiste em carregar. Só que isso faz uma barulhada danada na nossa cabeça. E não faz a gente ter consciência plena de quem a gente é. Então, às vezes, a gente carrega dentro da gente brigas, nosso pai, a nossa mãe, todo mundo, a gente fica carregando dentro da gente e aquilo faz um barulho imenso dentro da gente que impede a gente de se olhar. O que é carregar o nosso pai e nossa mãe? Às vezes crenças que eles nos deram que não fazem mais sentido hoje e a gente às vezes carrega. Do tipo, eu falo que a coisa mais contraditória que um pai e uma mãe faz, que é muito comum, e eu não estou acusando não, porque eu acho que isso é unânime em relação à educação, o pai e a mãe falam assim pra gente. Você fala pro pai, eu quero, sei lá, ir em tal festa, todo mundo vai. Aí ele diz assim, não, mas você não vai porque você não é todo mundo. Aí logo depois acontece uma outra coisa, sei lá, todo mundo tirou nota azul na escola, aí você fala que tirou uma nota vermelha. Aí seu pai e sua mãe falam, todo mundo tirou e você não tirou. Porque filha do fulano faz isso, aí você pode virar todo mundo. É uma coisa tão contraditória e parece tão boba, mas é uma coisa tão impactante na construção da nossa identidade que faz a gente se confundir. Ora eu sou todo mundo e ora eu não sou mais todo mundo. Então quem eu sou? Então essa pessoa infantilizada que está lá na nossa infância querendo agradar alguém, porque quando a gente é criança a gente tenta agradar os nossos pais, quando a gente é adolescente a gente quer agradar os amigos, a gente só vai transferindo a pessoa para a gente agradar, as fontes que a gente precisa agradar. Aí depois na vida adulta eu preciso agradar o meu chefe, eu preciso agradar o meu marido, e aí assim, eu passo séculos assim, né? Séculos não, né? Mas décadas assim, fazendo isso, querendo agradar sem me conhecer, sem entender a necessidade. E não significa que eu não posso ser agradável. Eu posso ser muito agradável, mas ser agradadora indica que eu estou me colocando em segundo plano. Então, eu posso ser agradável, eu não preciso ficar agradando o tempo todo. É diferente. Agradável, eu vou respeitar o outro, eu vou respeitar o lugar do outro, eu vou falar de forma educada, mas eu vou saber colocar o meu limite. Agradador, eu vou me estrepar toda para fazer alguma coisa para o outro, para em troca esperar o retorno, esperar que o outro reconheça, esperar um elogio que talvez não venha. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, esses modos infantis que a gente ainda usa, que a gente precisa avaliar em qual modo eu tô quando eu faço isso. Então, o autoconhecimento, a limpeza, entender o que foi a minha história com a minha mãe, o que foi a história com o meu pai. E eu já venho falando isso aqui, o livro fala o tempo todo isso, né? Já venho falando ao longo dessas lives com vocês o trabalho que a gente pode fazer com os pais, né? Com o pai especificamente, com a mãe especificamente. Mesmo quem não teve, né, o pai e a mãe tão presente na educação, mas a gente cria uma expectativa, a gente cria o ideal e a gente vai trabalhar em cima disso. Então vamos amadurecer todas as fases do nosso desenvolvimento
para que a gente não fique preso a nada disso. E quando acontece uma situação, é importante que vocês enxerguem, é você perguntar, quem em mim está falando agora? É a minha criança que está querendo isso? Então, quando algo me incomoda, né? Sei lá, o meu chefe brigou comigo, aí eu fico lá chorando, mal. Quem que tá falando em mim? É a criança que ficou triste porque o pai brigou? Porque a gente vai transferindo, né? A gente transfere para o chefe, às vezes, a figura do pai, para o marido, a figura do pai. E a gente vai fazendo essas transferências. Se eu não tenho consciência, isso vai se arrastar para uma vida inteira. Então, conheça a você. Questione, mas o principal é saber questionar. Também não adianta vocês conhecerem, não, eu sei porque eu sou assim, porque eu sou assim. Eu nasci assim, é a síndrome de Gabriela, né? Então, não, você não é perfeito. Então, saber o que você precisa mudar, saber o que você precisa ajustar, saber o que você precisa potencializar em você. Tem muitas qualidades que você pode usar mais a seu favor, que às vezes você não usa. Então, é entender tudo isso. Então, isso é você. Se eu não sei fazer isso, como que eu vou me mostrar para o outro? Se eu mesma não sei quem eu sou. Não é verdade? Então, o primeiro passo é você precisa ter consciência de quem você é. Ter uma relação de intimidade com você, para que depois você consiga ter uma relação de intimidade com o outro. E qual é essa relação de intimidade com o outro? Aí ele fala assim, todo casal precisa ter um momento para se dedicar ao casal. Principalmente aqueles que têm filhos, né? Ele fala, tem um momento, precisa ter um momento de casal. E ele, nesse momento de casal, ele diz o seguinte, e não precisa ser algo extraordinário. Sair de casa, ir para uma pousada, ir para um motel, nada disso. O momento para o casal é para o casal fazer essa troca de intimidade, que não tem a ver com sexo, tem a ver com quem eu sou. Eu falar as minhas fraquezas, as minhas angústias ou as minhas virtudes para o outro e o outro trocar comigo. Não lembra do que eu estava falando? Eu sentar e conversar e acusar. Não é acusação, porque aí não vai dar certo. É eu falar, olha, isso me chateia, porque talvez ainda dentro de mim isso me remeta a uma situação lá da minha infância. Eu já vi, né, relacionamentos casais, às vezes, quando o casal está amadurecendo, às vezes o marido chega e fala alguma coisa, olha, isso ainda não sei lidar, às vezes quando tem ciúme, né? Isso aí, mas não briga, não cria uma outra situação, uma fantasia em cima daquilo. Então, ciúme é insegurança. Que insegurança que é de perder. Então, se eu tenho dificuldade de lidar com a perda, que não é fácil para ninguém, né? Mas assim, é o egoísmo, que vem do egoísmo. Eu tenho dificuldade de perder porque eu acho que é meu. E aí vai para posse. E aí, se a gente for investigando sempre lá no fundo, sempre tem uma raiz. Então, se é posse, a minha em criança ainda está muito apegada àquilo que é meu. Não, meu marido só é meu. O meu namorado só é meu. E eu não posso mais dividir com ninguém. Tem muita gente que às vezes não tem mais um amor, né, da paixão, um amor de eros, né, de relacionamento ali, mas que está no apego e que não consegue se libertar pelo egoísmo. Então, já vi casos, né? Já atendi uma paciente uma vez, estava me relatando, ela não estava satisfeita naquela relação, na verdade, ela não gostava, ela gostava sim da pessoa, mas não gostava como namorado, né? Mas ela estava com aquela pessoa. E aí ela estava assim, eu acho que eu vou terminar, ela estava pensando nisso. Quando quando se aproximou uma outra pessoa do namorado dela, aí ela ficou com muita raiva. E ela foi me relatar aquilo, nossa, tô com muita raiva, como que ela faz, como que ele faz isso comigo, né? Como que essa pessoa consegue? Aí eu olhei para ela e falei assim, há uma semana você estava conversando o que comigo? Não, porque eu ainda estou em dúvida se eu quero ou não. Eu falei, mas sim, você sabe que você não quer.
Mas quando alguém pegou o seu brinquedo e foi brincar, você lembrou que ele é seu. Aí você quer ele de novo. Só que você não estava nem usando. E nem sabia mais que queria usar. E você está ali naquele apego, que é seu. E isso está em qual fase? Está na infância. Então, por isso que é importante que a gente enxergue em qual fase a gente está paralisado às vezes. Qual fase eu estou paralisada que está me impedindo que meu relacionamento flua. E se eu consigo, às vezes, falar isso para o meu marido, para minha esposa, para o meu namorado, para minha namorada, eu consigo fazer com que o movimento flua, sabe? Ele vai entender. E aí eu paro de ficar no apego, na posse, no controle, porque eu entendo que não é isso. Eu entendo que é algo que é meu, que não tem a ver com o outro. E isso é muito importante, a gente saber que tudo que a gente sente é meu. Não é do outro. E aí eu tenho que fazer um trabalho em cima disso. É fácil? Não, não é fácil. As mágoas que a gente sente, né? As tristezas, as decepções, porque o outro não agiu como a gente gostaria. E nem sempre vai, e por isso que o tempo às vezes vai mostrando isso pra gente. E a gente deixa fluir, deixa o caminho seguir, deixa acontecer. É difícil? É. Requer maturidade, requer paciência para o tempo, esperar o tempo para passar, para você acalmar mais o seu coração, acalmar as emoções, para você refletir melhor sobre o que está acontecendo. E entender que às vezes aquilo não tem nada a ver com o outro, tem mais a ver com você, com algo que te faltou lá na infância. Então, a gente ter essa consciência, né, de quem que eu sou, do que eu preciso para me entregar a uma intimidade é muito importante. E aí ele fala nessas revelações que essa conversa, né, entre o casal, que é importante ter, fale de você, né, que ele fale das suas mágoas, dos seus medos, das suas inseguranças. Então é só voltado a você. A intenção nunca é de acusar, é só de falar de você. Transparência e honestidade são fundamentais para a construção de uma intimidade. Os dois precisam estar prontos para isso. Não adianta, às vezes, a gente querer que o outro faça se ele não está pronto. Então, isso é muito importante. Eu vi lá na live da Elaine que é muito interessante, a gente tem que conversar. Não, você vai conversar sobre isso. Não tem que. Vamos conversar, os dois estão prontos? Então vamos começar. E é muito importante que a gente fique atento ao presente. O que eu estou vivendo agora? O que está passando agora? O que eu senti hoje? Ter atenção para o momento agora vai fazer a gente ter mais clareza de quem que a gente é e do que a gente quer. Aí eu separei aqui um trecho do livro que... separei aqui. Ele diz o seguinte, olha, honestidade e autorresponsabilidade são valores primordiais. Nessa relação existe um cultivo consciente da reciprocidade, que é manter o coração aberto, mesmo quando o outro diz não. E também poder dizer sim quando o outro resolve dizer sim. Ou, em outras palavras, você deixa de cair na armadilha da vingança. Essa é uma forma de sustentar uma boa relação, uma forma de aprender a sustentar o êxtase. Então, a honestidade e a autorresponsabilidade é fundamental na relação. Se eu não consigo estabelecer essas duas questões, eu fico na coisa da acusação e eu fico no fingimento. E quando isso acontece, a minha criança, né, alguma coisa em mim desperta para vingança. E aí, de novo, né, a gente não está na transparência, a gente está nos jogos de relacionamento.
E aí ele continua dizendo aqui, essa relação inclui também a capacidade de ver o potencial adormecido no outro e dar força para ele despertar. Então, às vezes eu consegui ver, né, que o outro tem, que ele pode potencializar. Às vezes o meu ciúme, minha insegurança não me deixa ver isso, porque eu não quero que o outro seja visto por mais ninguém além de mim. Isso gera muita insegurança, né? Nossa criança não quer dividir o brinquedo. Eu não quero que nenhuma outra criança veja a minha bola para querer brincar com a minha bola. Eu quero a minha bola só para mim. É isso, né? E quando a gente está desperto, quando a gente está de forma honesta na relação, de forma transparente, a gente não tem mais necessidade disso. Essa relação inclui a capacidade de perceber a luz do outro e de ajudá-la a manifestar essa luz no mundo. Ou seja, inclui querer ver o outro brilhar. Isso que eu estava falando agora para vocês. Eu não vou me incomodar agora com o brilho do outro, porque o brilho do outro não ofusca o meu. Isso é tão dito nas redes sociais, mas tão pouco praticado, né? Quando a gente sabe, e aí isso não tem a ver com o outro, tem a ver comigo, porque quando eu sei o meu lugar na vida do outro, eu sei que só depende de mim ficar ali, né? E se o outro, mesmo assim, não escolher não querer me deixar naquele lugar, tudo bem, é uma escolha dela. Talvez seja melhor, porque se ela não me quer, como que eu vou ficar num lugar onde eu não sou bem aceita, não é verdade? Onde eu não sou bem-vinda. E aí, quando eu estou mais desperta a essa questão do autoconhecimento, eu respeito o outro, eu entendo o lugar do outro e eu torço para que o outro também se veja, para que o outro amadureça, para que o outro brilhe, sabendo que isso não vai tirar essa pessoa de mim. Essa união envolve todos os níveis de expressão do ser, espiritual, emocional e físico, o que permite que o sexo seja um ritual sagrado, criativo e que se renove a cada encontro. Então, com isso, até a relação sexual vai ter um novo sentido para o casal. O casal vai poder se conectar de uma forma diferente. É difícil isso? É. Eu vou dizer que a prática de algumas coisas não é a coisa mais fácil. Só que não é impossível. Basta o querer. Eu acho que o principal é o querer. Querer mesmo do fundo do meu coração. Que é diferente querer do que eu ter que. Entendeu? Acho que muitas pessoas vivem no eu tenho que. Eu tenho que ser assim, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser uma pessoa melhor. E qual é a sua necessidade? Porque tem a ver com o que o outro diz para mim. O que eu necessito tem a ver com o que eu peço para mim. É íntimo, é de dentro. Vocês entendem essa diferença? Então aprendam a ver aquilo que está de dentro de vocês. Sua necessidade real, sua necessidade interna. Que muda, tá? Não somos estáveis, estamos em constante desenvolvimento e evolução, graças a Deus, né? Então, um dia eu posso ver que a minha necessidade é uma, no outro dia outra, e tudo bem. Mas desde que eu enxergue, desde que esse conhecimento venha de mim, até que eu consiga falar com a outra pessoa, né? E a gente não questiona. Hoje eu estava até conversando com uma paciente e a gente estava falando sobre isso. Existe muito um senso comum, né? A coisa do inconsciente coletivo, né? Essa crença social. Tem vários termos para isso, mas assim, é uma onda que todo mundo pensa de um jeito e eu tenho que me encaixar nessa onda. Se eu não me encaixo, dá ruim, eu não pertenço, né? E aí eu tô tão distante de me conhecer quando eu tô nessa onda do pertencimento. E também, gente, não é querer ser excluído para chamar atenção. Porque também quem é o diferente, quem é excluído, muitas vezes o faz para chamar atenção, é uma forma de pirraça.
E não é, as duas formas, o autoconhecimento está muito distante. Porque a pirraça, a intenção da pirraça é o quê? Eu faço isso para todo mundo me ver e para obter aquilo que eu quero. Não é essa a intenção. Não é pirraça que a gente precisa. E não é pertencimento. É autoconhecimento. Eu vou conhecer e eu vou trazer para mim aquilo que eu preciso. Aquilo que faz sentido para a minha vida. E quando eu faço isso, eu deixo de transferir essa responsabilidade para o outro, porque eu entendo que eu cresci. E agora eu não preciso mais que as pessoas façam por mim. Eu posso fazer. É difícil? É. Não é impossível, lembrando sempre. Não é difícil, né? É trabalhoso. Talvez seja a melhor palavra, né? Trabalho, e a gente foge do trabalho, né? E só que o trabalho ele constrói, ele é revigorante. Então, ficar às vezes criando os ideais, querendo pertencer a todo custo, serve para quê? Para alimentar a sua criança lá. O ego da sua criança que está sofrendo. É isso. Quando você consegue entender e mostrar para sua criança que agora, não que ela vai morrer dentro de você, mas ela vai ficar junto de você, que você cresceu, ela não precisa mais imperar dentro de você. E aí é caminhar e buscar aquilo que faz sentido para você enquanto adulta, entendendo que agora essa é a única responsabilidade, você é o único responsável para que isso aconteça. E aí a gente para de culpar tudo e todos. Porque quando a gente não é consciente, a gente bota a culpa em tudo. E aí eu vejo assim, se fosse uma lei assim, né, de efeito, de causa e efeito, todo mundo passaria pelo mesmo sofrimento, pela mesma dor. E não é o que a gente vê. Por quê? Porque cada um enxerga de uma forma, cada um interpreta de uma forma. E a forma como você interpreta, é você que interpreta. E cabe a você mudar, se ela te faz mal. Às vezes a sua interpretação te deixa aí se afogando numa lama da sua infância, do que faltou, que não vai te ajudar em nada, sabe? Você está aí, se afogando numa poça d'água que não tem água. Porque não tem por que alimentar isso. Porque você está jogando essa água para se afogar. Então reflita sobre isso, sabe? Todo o processo, todo o relacionamento, toda a construção de relação sólida, ela vem da intimidade. De eu me revelar. Eu me revelo para mim e para o outro. Primeiro, precisa ser para mim, para depois me revelar para o outro. E é muito importante a gente ter essa consciência. Como eu vou me revelar para o outro se eu não me conheço? E é me conhecer essencialmente, com minhas qualidades e com meus defeitos, sabendo que tudo pode ser mudado, desde que eu queira. Entendeu, pessoal? Não é fácil, lembra? É trabalhoso. Às vezes a gente querer um milagre, como eu comecei falando para vocês, é muito fácil. Eu queria dormir e acordar amanhã. Eu escuto tanto isso dos meus pacientes. Queria dormir e acordar amanhã com isso tudo resolvido, Elaine. Eu falo, não pode, sabe por quê? Porque assim você não amadurece. Se você está vivendo isso, é porque você tem que desenvolver algo em você. Você precisa se conhecer. Não é transferir para o outro. Só você pode dar essa resposta. Só você é capaz de enxergar por que essa situação te incomoda. Por que você está vivendo isso? Por que você está cobrando isso do outro? E tem relações que vão embora, como eu falei para vocês lá no começo, mas não precisa de pirraça para ir, né? Pode ir com consciência, com sabedoria, né? Deixa eu ver o que Thaís colocou aqui.
Você tá rindo, ouvindo isso e falando que quer resolver tudo? É isso, Thaís? A solução, às vezes, está no acalmar. Isso é muito importante. Acalma o seu coração. Quando você acalmar, porque a gente também... uma coisa muito importante antes de encerrar. A gente, às vezes, quer uma resposta imediata, porque a gente hoje vive assim, né? Tudo tem que ser na hora que a gente quer, né? Então, minha solução tem que ser imediata. Eu tenho que resolver isso logo. Calma. Calma, que o tempo às vezes é o maior aliado para acalmar primeiro o seu coração e para depois te mostrar o melhor caminho. Então, chega de tanto desespero. Sabe? Se você ainda não teve resposta, é porque ainda não foi suficiente, ainda não descobriu o suficiente em você. Isso aí. É isso aí. Isso vem desse imediatismo que eu tô falando aqui, Thaís. Eu quero resolver isso o mais rápido possível. Por que que a gente quer? Porque tá causando angústia. Então é normal mesmo que a gente tenha esse desejo, né? Só que não necessariamente a gente precisa responder e saber que a angústia faz parte de um processo de autoconhecimento. Às vezes é no sofrimento que a gente descobre quem a gente é. Porque quando tá tudo bem, a gente tá olhando para o nada. Quando tá ruim, a gente já pode aprender a olhar para dentro e ver o que foi. O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Muitas mulheres me falam assim, porque na TPM para mim é horrível, Elaine. E aí eu falo assim, TPM só é você, de forma potencializada. Então aquilo tudo que você guardou o mês inteiro, escondeu para não sofrer, a TPM te mostra tudo. Não tem nada ali que não seja real. A TPM não cria fantasia nenhuma. A TPM só levanta o tapete. Sabe, aquilo tudo que você jogou para debaixo do tapete durante o mês, a TPM chega e levanta o tapete e fala assim, aqui ó, eu sei que você jogou tudo aqui. Resolve isso aí. Não é assim que acontece, mulherada? Sabe como que eu aprendi isso? Na minha prática profissional. Que muitas mulheres reclamavam para mim de TPM. E eu não entendia por que tantas mulheres reclamavam assim. Até que eu fui parar para perceber que todas as queixas delas na TPM eram as mesmas do que elas tinham comigo no mês inteiro, só que potencializado pelo hormônio. Então não existe isso. O que existe é a TPM te desmascarando. Então vai ver o que está te incomodando. Vamos parar de botar a culpa na TPM, no hormônio, na tireoide, né? A gente bota culpa em tanta coisa, né? E não é. Só acontece, só aparece em mim aquilo que existe em mim. Pensem nisso. Então na TPM só aparece aquilo que eu já penso. Nada além. É o que eu já penso. Vem de forma mais intensa, mas é sempre o que... Só que durante um mês eu vou fingindo que aquilo não me incomoda tanto. E a TPM fala, para de fingir, minha filha. Vai lidar com isso. Aí o que a gente faz? Se entope de chocolate para se acalmar. Não resolve o que a gente tem que resolver. E na próxima TPM o que acontece? A mesma coisa. Não é assim? Alguém sente que é diferente? Então, tudo parte de uma única coisa: autoconhecimento. Olhe para você, se conheça. Minha relação com o outro nunca vai estar sólida se a minha relação comigo não está. Pensem assim. Lidar com o outro é difícil, eu escuto tanto isso. É sim. Por que a pessoa pensa diferente de você? Então é difícil. Só que é importante lidar com alguém diferente de mim, porque senão o meu ego fica do tamanho de um mundo. Sabe, criança mimada, que o mundo gira em torno do umbiguinho dela? E não é assim que funciona. Então, sim, eu vou ter que aprender a lidar com pessoas diferentes de mim.
Até porque eu posso aprender com essas pessoas, porque aquilo que eu penso não é a melhor forma sempre. Eu posso aprender, posso mudar, posso evoluir nessas trocas, nesses relacionamentos. Tá bom, meu povo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Secou a garganta. Nossa, a hora passou que eu nem vi. Então é isso, né? Ninguém tem mais nada para falar. Obrigada. Lembrem-se disso, gente. Recado final. Não existe relação sólida com o outro se eu não tenho uma relação sólida comigo. Para ter uma relação sólida, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou lá no meu íntimo. O autoconhecimento é a chave para tudo. Só que ele é trabalhoso. Implica sair da zona de conforto. Se você quer mudar, precisa sair da zona de conforto. É isso. Tá bom, meus amores? Obrigada, Thaís, pelo carinho. Continua aqui assistindo minhas lives. Tá bom? Um beijo, gente. E até semana que vem.